Alexandre, eu creio que para o atacante, sempre que faz um gol, né? Se tem um clima assim diferente durante a semana para trabalhar tal, porque a cobrança em cima dos atacantes é muito grande quando não sai o gol, né? Na verdade, bastante feliz, né? O nosso objetivo, principalmente do grupo todo, eu sempre vou falar sempre primeiro do grupo, é de conquistar os resultados. A gente sabia que toda a nossa dificuldade das duas partidas que não vencemos, né? E que a gente tinha necessidade de ter que vencer a partida, né? Então, feliz pela vitória, feliz pelo gol e até dediquei ali o gol, saiu um pouco da rotina das comemorações, não teve a careta, não teve algumas outras comemorações que eu costumo fazer, porque eu acho que naquele momento era importante o gol ser do grupo, né? Com muitos jogadores jovens, uma viagem longa, uma viagem difícil, um campo difícil de jogar, um adversário difícil, então todo mundo que estava ali fez parte daquele gol e foi por isso que eu fui comemorar ali com o banco todo. Domingo tem Atletiba no Couto Pereira. O que representaria para você? Começar jogando e principalmente, de repente, fazer um gol e vencer esse clássico. Então, clássico a gente sabe, né, que mexe com todo o estado, né, que mexe com a semana, né, ainda mais quando é uma semana cheia de trabalho. A gente sabe que o clássico ele acaba naquela expectativa do torcedor das duas equipes, de todo mundo, né, envolvido com o clássico, e que a gente fica na expectativa, né, de que realmente seja um bom clássico. Primeiro, antes de querer algum resultado, acho que o maior resultado é fora de campo, né, que os nossos torcedores e o torcedor do adversário, a gente não brigue na rua, que a gente não tenha cenas lamentáveis que a gente viu em outros clássicos. Então, poderia ser realmente um clássico da paz, né? Então, que fora de campo a gente possa dar esse exemplo aí, até pela cidade de Curitiba, até pela postura, né, dos paranaenses, dos curitibanos, que são pessoas educadas. Espero que as duas torcidas também se comporte da mesma forma. E que o clássico, a gente sabe que toda a dificuldade de ter um clássico, né, são duas grandes equipes, mas é lógico que a gente, por estar jogando dentro do nosso estádio, vamos procurar a vitória. E se tudo correr bem dentro da semana, a gente fala sempre que uma vitória ela se constrói durante a semana, então que a gente possa construir uma semana vitoriosa para chegar no dia do clássico e a gente possa vencer. O Alexandre, para esse jogo lá em Beltrão, o Sandro já fez 6 mudanças no time, né? Ele falou para a gente que pro Atletiba provavelmente também vai ser um time mais mesclado aí, porque tem um jogo importante da Copa do Brasil depois. Como é que foi passado para vocês, né, essa ideia aí de misturar agora um pouquinho a equipe? O que vocês estão avaliando e pensando também desse planejamento, né, até priorizando a Copa do Brasil? A gente tem uma sequência, né, de jogos um atrás do outro e espero que mantenha assim, né, porque se a gente acontecer o que a gente espera, passar de fase na Copa do Brasil, chegar às finais do Campeonato Paranaense, vai ter uma sequência aí de jogos atrás de jogos, né? E desde a pré-temporada, quem pôde observar o nosso treinamento lá na pré-temporada, taticamente o Sandro treinava, entre aspas, a equipe principal, que ele achava que poderia começar uma partida, e o mesmo treino ele fazia com outros jogadores. Então, o que ele quis dizer ali, né? Que ele queria deixar todo mundo pronto, né? E para que numa oportunidade como essa, de ter que usar todos os jogadores, todo mundo pudesse entender aquilo que ele está pedindo. Então, já parabenizar o trabalho do Sandro. É difícil você trabalhar com um grupo grande como é o nosso e ter que dar atenção para todo mundo e ter que deixar todo mundo treinado
ao mesmo nível, e foi isso que ele procurou fazer na pré-temporada. Nós fizemos isso, todo mundo treinando as mesmas coisas, até as bolas paradas, taticamente, ofensiva e defensiva, todos os jogadores treinaram as mesmas coisas, todos, lógico, na sua posição. Então, para ter uma sequência como essa, está todo mundo preparado. Então, isso é um mérito total do nosso treinador e da sua comissão técnica. O que você acha só deixa eu completar aqui nessa, se for feito isso no Atletiba também, não é muito comum num clássico, mas ele já adiantou que deve ser feito, né? Eu já joguei fora do Brasil, já joguei em outras equipes que até em alguns momentos traçam esse planejamento. Para mim não é novidade, né? Infelizmente, para o nosso futebol brasileiro, a gente ainda não consegue encarar a mudança de um jogo para o outro, né? O que eu quero dizer com isso? Aqui a gente ainda não tem costume de um jogo jogar 3 jogadores diferente do outro jogo, né? Na Europa isso é muito natural, de do treinador fazer 2, 3 mudanças de um jogo para o outro e assim sucessivamente. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil a gente tem costume de ter aqueles 11 jogadores e se defende a teoria de que eles joguem o máximo de partidas possíveis, né? O chamado condição de jogo, ritmo de jogo, enfim. Mas isso, para um começo de temporada, eu acho super normal, até porque, para fazer isso, como eu falei na resposta anterior, você tem que estar treinado, e nós, jogadores, estamos treinados, até os próprios meninos estão treinados já, né? O próprio Alex, que chegou agora, o zagueiro, o Sandro teve o cuidado de ter feito um trabalho técnico e botar ele mesmo sem ele estar participando de chuteira no campo, mas ele está do lado de fora olhando aquilo que o Sandro está pedindo para o zagueiro. Então, isso é um trabalho bem elaborado e que nesse rodízio aí, o mais importante, respondendo a sua pergunta, simplificando agora, o mais importante de você fazer o rodízio é que todos os jogadores sejam preparados. Nesse momento, eu vejo todos os jogadores aqui fisicamente, tecnicamente preparados. Alexandro, quando você chegou, você deu uma entrevista até bastante emocionado, porque ficou aquele debate no final do ano. Alexandro vai ficar ou não vai? Tem no contrato uma cláusula que ele fica se ele quiser, se ele renova se ele quiser. E você teve propostas para sair do Coritiba e quis ficar. E disse que uma declaração do teu filho até emocionante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e do ano que você pretende ter diferente dentro do Coritiba. Na verdade, sempre quando eu tomo minhas decisões, né, eu sempre procuro a minha família, né? Então, é meu pai, minha esposa, meu irmão, minha mãe, né? Meus filhos hoje, eu tenho um filho agora já de 12 anos, então, mesmo ele não tendo uma voz forte, mas a voz dele para mim é importante, o pensamento dele para mim é importante. Mas, antes de tudo, eu tenho Deus na minha frente e quando eu vim para Curitiba, eu tenho certeza que foi Deus que permitiu que aqui eu estivesse e aqui eu continuasse. Então, me considero um filho de Deus, sei que as coisas, de repente, não acontecem da maneira que a gente quer, mas eu tenho uma frase que eu levo para a minha vida, desde quando eu comecei a jogar futebol, quando eu saí de casa com 13 anos, e virei para minha mãe e falei assim: se eu não for jogador de futebol, eu posso voltar para casa? A senhora me aceita? E ela falou: é lógico, né? Como uma boa mãe. E eu sempre digo que no final tudo dá certo, né? Então, para mim foi um começo difícil no Curitiba e tenho certeza que vai ser um final feliz. Como é que é olhar eles ali, ó? Molecada, sempre quando eu posso eu trago eles, né? Principalmente agora que eles estão de férias. Até reclamar um pouquinho, porque as férias aqui em Curitiba é muito longa, tem que botar essas crianças logo para a escola, eles ficam o dia inteiro em casa, então, principalmente quando é 2 turnos, você não tem paz, mas são crianças abençoadas e graças a Deus sou muito feliz de ser pai de 2 meninos e 2 meninos lindos. Alexandro,
O clássico a gente sabe, você melhor até do que qualquer um de nós, né? Já jogou vários em outros clubes, em outras cidades, mexe com todo mundo. Mesmo o Atlético não usando o grupo principal dele no Atletiba e o Curitiba podendo mesclar um pouco a equipe, você acha que perde, diminui o peso ou nada disso? Independente de quem vai entrar no campo, o clássico é clássico, né? Na verdade, nós jogadores somos menores do que a camisa do Curitiba, então o clube representa muito mais do que nós jogadores. Então, qualquer jogador que entrar tem que saber da responsabilidade da camisa e tem que saber que está representando uma nação. Então, realmente muita responsabilidade e que a gente espera que a gente possa fazer um grande clássico. Mas a responsabilidade é muito alta, independente de ser time A, time B, time C, time misto quente, o que for. Depois de você ter feito esse gol já no terceiro jogo do ano, na verdade, você nem jogou inteiro, né? Os outros você não jogou inteiros, mas enfim, já na terceira rodada você marcar um gol, você já desenha um ano bem diferente do que foi o ano passado? Como eu falei, né? Eu tenho um lema da minha vida que no final tudo dá certo, né? E se Deus permitiu eu continuar aqui no Curitiba, tendo algumas propostas, tendo algumas situações que eu poderia ter saído. Como eu falei até na entrevista, fui muito bem recebido e recebi uma ligação no dia 29 de dezembro da diretoria do Curitiba, perguntando o que o Alexandro pensava para 2018, e a minha resposta foi simples e clara, que desde a minha saída de férias eu não tinha pensado outra coisa a não ser o Curitiba, né? Então, as coisas vão acontecer, as coisas, para acontecer, você precisa treinar, você precisa trabalhar, e é o que eu venho fazendo. E é lógico que ainda é muito pouco para aquilo que eu posso mostrar, para aquilo que nós, como equipe, podemos mostrar. É um começo de ano, foi só meu primeiro jogo como titular, espero jogar mais vezes, e é lógico que espero marcar mais vezes. Oi, Alexandro. O Atlético, ao contrário do Curitiba, começou melhor o campeonato, até, quem sabe, era cedo, mas para muita gente já estava ali como despontando, um dos favoritos. Mas aí, na última partida contra o Cianorte, segurou ali um empate, né? Na verdade, o Cianorte que segurou. E aí o técnico Thiago Nunes falou que esse empate foi devido ao fato também do desgaste. O jogo contra o Maringá ter sido muito pegado, o jogo contra o Paraná no campo molhado. Enfim, como que vocês estão sentindo esse desgaste? Vocês vão inteiros para o jogo? Enfim, como vocês estão sentindo isso? Essa semana cheia é muito bom, né? A gente vem de um desgaste, de uma viagem longa, de um jogo desgastante, de um gramado diferente, de uma postura diferente de jogo, uma equipe que foi pouco dito. Ainda bem que eu estudei um pouquinho, às vezes a gente erra, mas a gente... O João Maringoni, lá de Bauru, bairro Beija-Flor, pode ir lá que vocês vão ver que tem a matrícula, tem tudo certinho. Enfim, mas a gente vem de uma viagem muito desgastante e uma semana, como foi pouco falado, né? A gente nós vencemos uma equipe que há muito tempo não perdia dentro do estádio deles, né? Um jogo muito difícil, um desgaste muito grande, um calor enorme, e que nós acabamos saindo com a vitória. E essa semana cheia nos dá a tranquilidade de poder trabalhar bem, de recuperar todos os jogadores e fazer um clássico com todo mundo 100%.